Olá, boa noite. Começando mais um programa Papo Sério aqui pela TV Ativa e também pelas ondas médias e tropicais da Rádio Roraima AM 590. Lembrando sempre que na TV Ativa o programa sempre é exibido às terças e quintas-feiras das 6 às 6h30 da noite e na Rádio Roraima às terças e sextas-feiras das 8 às 8h30 da noite. O nosso convidado de hoje é o presidente da OAB Roraima, Rodolfo Moraes. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Papo Sério. Eu que agradeço. Bom, a OAB sempre tem as suas bandeiras de defesa. Eu me arrisco a dizer que as atuais bandeiras seriam as reformas da Previdência e Trabalhista e também o caso da Lava Jato, é isso? A principal bandeira da OAB é a defesa da sociedade e da cidadania. Então, aonde houver discussão de matérias de interesse da sociedade brasileira, da própria cidadania brasileira, a OAB estará presente, estará discutindo, a fim de tomar um posicionamento e esclarecer, principalmente esclarecer a população sobre os efeitos, sobre as consequências dos atos praticados por exemplo, desses três assuntos. Bom, vamos começar falando sobre a reforma da trabalhista. Dia 30 de março, a OAB teve a iniciativa de reunir aí quase 30 instituições patronais e trabalhadores e diversas categorias para discutir a reforma trabalhista aqui no Estado, né? O que incomoda a OAB nessa reforma, presidente? Olha, eu quero dizer que foi a primeira vez que a OAB fez, realizou esse evento com o intuito de uma discussão, uma audiência pública a respeito da reforma trabalhista e onde conseguimos aí discutir junto a essas entidades o ponto de vista de cada um deles. O OAB hoje ainda não tem um posicionamento firmado, que quem vai tomar esse posicionamento é o Conselho Federal da OAB, mas o presidente Lamáquia solicitou que nós, presidentes das seccionais, fizéssemos essas audiências públicas a fim de nós detectarmos junto aos estados esses posicionamentos. Então, nós fizemos um debate democrático, e aí elencamos inúmeros pontos de convergência e divergência em relação à reforma trabalhista. Encaminhamos isso ao Conselho Federal e que na próxima sessão, agora em abril, será tomado um posicionamento aí oficial da OAB quanto ao tema. Esse debate está ocorrendo nos demais estados também ou foi só Roraima? Não, todos os estados da federação foi debatido, foi realizada audiência pública a respeito do tema. Bom, depois desses debates, deverá ser elaborado um documento com o ponto de vista das instituições e da OAB, principalmente. Que peso terá esse documento, presidente? Então, nós tivemos já, e aí entrando na seara da Previdência, que aí nós já tomamos posicionamento, esse documento será encaminhado ao Congresso Nacional, ao relator do projeto de reforma trabalhista, além dos presidentes das casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, a fim de alertar sobre as reais consequências da reforma trabalhista. A OAB defende, e já uma bandeira consolidada, na defesa das conquistas que o trabalhador brasileiro, a trabalhadora brasileira, já tiveram nesses últimos anos. Então, a gente luta no sentido de que as reformas trabalhistas não modifiquem, não tirem direito do trabalhador já conquistado com muito suor nesses últimos anos. Na seara da reforma da Previdência, eu li recentemente na Agência Senado uma discussão que teve lá com profissionais que são envolvidos nessa questão, dizendo que, além dos trabalhadores em si, que estão na ativa aí, a reforma da Previdência também deve prejudicar bastante os idosos e as pessoas com deficiência. É uma questão que preocupa bastante também, né? Com certeza. Preocupa toda a nação brasileira. O idoso já prestou tanto serviço para a nação, já trabalhou, já deu seu sangue, e aí no final, na hora de se aposentar, ainda tem que passar por esse transtorno. É verdade. Em meados de março agora, nós tivemos na Câmara dos Deputados, junto com o presidente Lamáquia, para entregar o nosso posicionamento sobre a reforma previdenciária. E naquele momento, o que a gente acha importante para a democracia, para o fortalecimento da democracia, é a discussão. Coisa que não está havendo sobre esses dois temas importantes
para a população brasileira, que é a reforma trabalhista e a previdenciária. A reforma previdenciária, e aí o nosso entendimento é que ela tem que partir da premissa e sabermos direito se ela é deficitária ou superavitária. Então, assim, existe uma caixa preta ali, uma caixa de Pandora de que a sociedade não tem acesso aos dados concretos a respeito desse tema, desses números. E parte, justamente, qualquer reforma, qualquer tipo de discussão, de modificação do sistema previdenciário brasileiro, parte dessa premissa, se é deficitário ou se é superavitário. Então, é uma discussão a nível, inclusive, de estudiosos, de entidades que têm acesso aos dados, nesse sentido. Então, essa controvérsia precisa ser dirimida, primeiramente. Mas, além disso, mais uma vez dizer que inúmeros direitos sociais foram conquistados nos últimos anos pela população brasileira, né? E esses direitos precisam ser garantidos, né? Na medida que você tem uma expectativa de aposentadoria, que vem contribuindo mensalmente, e, de repente, essa expectativa se pulveriza numa reforma previdenciária, a pessoa vai ter que trabalhar até a morte para poder se aposentar, ela realmente transparece de que não é a reforma adequada. Então, o que a OAB pede e já vem solicitando é o real debate, né, o debate aprofundado dessas modificações. Não podemos simplesmente o argumento de que se não fizermos, agora o Brasil quebra. Enfim, essa consequência ela vem a médio e longo prazo. E isso precisa ser debatido com muito mais afinco, com muito mais profundidade por toda a sociedade brasileira. Com certeza. Presidente, o governo federal decidiu aí desvincular a questão da Previdência Federal das estaduais. Como é que a OAB viu essa decisão? Foi uma decisão acertada? Claro que para frente o governo federal vai cobrar que os estados também façam algumas modificações no caso das suas previdências. Como é que a OAB está acompanhando isso? Nós temos que entender o seguinte, que as previdências nos estados, principalmente nos menores, ela ainda está em fase de consolidação. Nós temos hoje prefeituras aqui no estado de Roraima que não têm condições de arcar com qualquer tipo de subsídio previdenciário. E aí, essa tentativa de excluir, né, essa proposta de exclusão dos estados da reforma previdenciária, ela não vem atender o direito, né, o interesse do trabalhador brasileiro. Ela visa somente uma tentativa para essa discussão ser mais rápida dentro do Congresso. Então, entendemos que precisa ser discutido, mais uma vez, precisa haver uma discussão ampla desses assuntos. E outra, não podemos tratar os assuntos de forma isolada. Não podemos tratar a reforma previdenciária como se fosse um assunto isolado, um assunto pontual. A reforma trabalhista, como um assunto isolado, como um assunto pontual. Nós precisamos discutir a reforma tributária. Não se fala ainda em reforma tributária, que é o principal gargalo hoje do desenvolvimento do Estado, do país. Mas é uma questão de tempo também, né? E que nós precisamos discutir isso. Nós vamos tirar hoje, a proposta que o governo vem fazendo é de tirar direitos trabalhistas, direitos previdenciários conquistados pela população, mas em contrapartida não há a facilitação, ou o Estado, a União, não abre mão da sua receita na questão tributária. Então, se o objetivo, se o fundamento dessa reforma trabalhista, dessa reforma previdenciária, é o desenvolvimento, o retorno do desenvolvimento do Brasil, tem que se passar pela discussão da reforma tributária. Com certeza. E também, agora, principalmente, mais às claras, a reforma política. Ok. Muito bem, vamos para o intervalo. Estamos conversando hoje com o presidente da OAB Roraima, o Dr. Rodolfo Moraes. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje recebendo o presidente da OAB Roraima, o Dr. Rodolfo Moraes. Presidente, como é que está
como é que a OAB está acompanhando essa situação da Lava Jato? Eu sei que vocês tiveram uma participação bastante efetiva também na cobrança de posicionamentos, né? Isso. O Conselho Federal, né, através do presidente Cláudio Lamarck, encaminhou, inclusive, semana passada, um ofício à presidente Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, a fim de que, da necessidade da criação de uma força-tarefa, junto aos relatores, né, dos ministros relatores, para que essas delações, essas colaborações premiadas, essas denúncias, né, apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, tenham que se respeite um princípio constitucional importante no processo, que é a duração razoável do processo. Então, sabemos aí que são inúmeras delações, parece que são quase 240 horas de gravações, né, que sabemos que uma pessoa ou um grupo pequeno de servidores do Poder Judiciário não tem condições Sim. de dar vazão a essas denúncias. Então, que fosse criado, nós já pedimos isso à ministra Carmen Lúcia, de se criar essa força-tarefa. Existe um provimento no regimento interno do Supremo Tribunal Federal de que autoriza o ministro relator, em casos excepcionais, a convocação de juízes auxiliares no intuito de dar esse apoio para se deliberar sobre essas denúncias. E ontem, a ministra Carmen Lúcia, atendendo esse pedido do Conselho Federal da OAB, determinou que se fosse feito, então, um grupo de força-tarefa para dar vazão a essa enxurrada de denúncias que nós todos, a população brasileira, tomou conhecimento esses últimos dias. Isso é importante para que não deixe alguns crimes prescrever, não é isso, presidente? Esse é um dos objetivos, né? Na realidade, uma das obrigações do Poder Judiciário fazer com que o processo tramite dentro do sistema judiciário de forma num tempo razoável, a fim de que sem querer tirar a ampla defesa contraditória, que também é um princípio constitucional, mas que o processo ande de forma satisfatória. E aqui a fim de que a gente possa chegar à conclusão dele, quer seja pela absolvição daqueles que foram denunciados, quer seja pela condenação, né, daqueles envolvidos. Eu estava assistindo no noticiário matinal a respeito desse assunto aí, os especialistas dizendo que se a OAB não tivesse tomado essa posição e a ministra Carmen Lúcia tivesse aceito, alguns denunciados aí alguns processos poderiam levar até 10 anos para serem julgados e chegar até o final. Ou seja, não ia ser punido nunca, né? O que nós temos como experiência é o próprio mensalão, né, que ficou tramitando dentro do Supremo Tribunal Federal por cerca de 10 anos. Então, tirando como exemplo esse processo importante, né, para o fortalecimento da democracia brasileira, nós entendemos que haveria necessidade realmente de uma força-tarefa, com o intuito de justamente não delongar o procedimento, o trâmite do processo dentro do Supremo Tribunal Federal. Haja vista, inclusive, o envolvimento de inúmeros, né, políticos e autoridades e empresas importantes aqui no Brasil, que a gente possa efetivamente tirar essa conceito de que o rico não é julgado, né, e que os processos são demorados, o trâmite dele seja demorado com o intuito de beneficiar. Então, essa é a principal característica que precisa ser rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal. Os processos precisam ser julgados. Presidente, é um caminho sem volta? A gente jamais tinha visto na história do Brasil político influente, né, empresário milionário sentado ali no banco dos réus, inclusive o ex-presidente Lula também. Enfim, é uma situação vivida hoje pelo Brasil que a gente não tinha visto isso nunca, né, anteriormente. É um caminho sem volta, realmente a partir de agora é um marco na história de que realmente os políticos vão precisar pensar duas vezes antes de cometer tais atos? Eu acho que mais do que isso, é uma oportunidade para o povo brasileiro aprender a eleger os seus representantes. Sabemos que hoje os princípios que regem a administração pública, da moralidade, da transparência, eles estão
deixados de lado, porque não há o respeito a esses princípios. E a gente está vendo isso nessas colaborações premiadas. Então, é uma oportunidade que o povo brasileiro precisa aproveitar, agarrar com unhas e dentes, no sentido de aprender a dar o seu voto, a eleger os seus representantes. Claro que será um marco se nós conseguirmos aprender a fazer isso. Isso aí, e aí sim a gente vai consolidar esse marco da diferenciação. Antes Lava Jato e pós-Lava Jato. Mas isso eu acho que é importante que nós, eleitores, possamos fazer essa análise muito mais aprofundada de como estamos elegendo os nossos representantes. Ou seja, as eleições 2018 já estão às portas, né? Muitos políticos já estão no interior fazendo campanha, então, hashtag não voto em político corrupto. Nós estamos passando, e aí eu digo muito isso, nós estamos passando por um momento de transição na política brasileira. Hoje nós temos aí, e aí pelo envolvimento da população, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional, por exemplo, a lei da ficha limpa, que é uma lei importante para a gente separar aquelas pessoas, os políticos... E já barrou bastante gente que já deixou nas últimas duas eleições. Perfeitamente. Aí, né? Então, ali também já é um instrumento né? importante para a democracia. E aí acredito que se nós tivermos esse mesmo empenho, nós tivermos esse mesmo comprometimento de consolidação da democracia, entendermos que esse processo de corrupção, de envolvimento da administração pública com o privado, parte também da gente, parte na hora do nosso voto, na hora da nossa escolha, para a eleição desses representantes. Quero dizer que um passo importante também que nós, OAB, demos nesse processo foi entrarmos com a ADIM no Supremo Tribunal Federal para acabar com o financiamento das campanhas eleitorais através de pessoas jurídicas, que é justamente o que está sendo hoje denunciado, que é o Caixa 2, o envolvimento do público e do privado. Isso nós conseguimos, e aí com essa atuação, essa proatividade da Ordem dos Advogados do Brasil, conseguimos junto ao Supremo acabar com isso. Porque justamente com esse viés, com esse pensamento de que o público e o privado não podem se misturar. E é o que estava acontecendo no Brasil. E olha só o escândalo que se criou, né? Bom, nós estamos conversando hoje com o Dr. Rodolfo Moraes, ele que é o presidente da OAB Roraima. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida para o último bloco, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, agora para falar sobre o trabalho da OAB aqui no estado de Roraima. Não saia daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje recebendo o Dr. Rodolfo Moraes, ele que é presidente da OAB Roraima. Presidente, a OAB Roraima inaugurou agora recentemente um escritório compartilhado, né? Foi dia 31 de março. Onde é que fica e como é que funciona esse escritório? O escritório é situado na Avenida Major Williams, 1724B, próximo ali ao Recanto da Peixada. E ele funciona, uma estrutura voltada para os advogados, para a advocacia roraimense, que fornece toda a estrutura, todos os equipamentos, né, como secretária, como telefone, internet, computadores, scanner, para que o advogado que ainda não tem a estrutura, não tem condições financeiras de montar um escritório, possa utilizar para atendimento dos seus clientes, que possa utilizar para peticionamento eletrônico, para escaneamento dos documentos. Enfim, o advogado ele irá reservar um horário, né, junto à OAB, e esse escritório estará disponível para ele fazer usufruir desse benefício, dessa estrutura da melhor como lhe convier. E esse foi uma promessa nossa, com o intuito de ajudar aqueles advogados que não têm essa estrutura e que conseguimos realizar agora dia 31 de março. O escritório, como já falei, todo equipado, ele vem trazer, importante dizer, na nossa filosofia no trabalho dentro da OAB, vem trazer uma melhor dignidade da atividade profissional, nosso intuito de valorização da advocacia
passa por essa instrumentalização de espaços adequados para o atendimento do cliente. O cliente também se sente mais valorizado, tendo um espaço, ser atendido por um advogado dentro de um espaço realmente adequado para esse tipo de consulta, para esse tipo de relacionamento com a advocacia. Então, ele trouxe aí uma grande oportunidade para os advogados que estão iniciando a carreira, mas também para aqueles advogados que estão temporariamente descobertos por essa estrutura. Certo. A OAB também dispõe de espaços ali do fórum, dos fóruns civil e criminal, na Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Sistema Penitenciário. Como é que funcionam essas parcerias? Com o Poder Judiciário, ele é muito salutar, já é uma conquista da OAB Roraima, onde nós temos em todos os prédios onde a Justiça trabalha, onde a Justiça tem a sua sede jurisdicional, nós temos um espaço dedicado à advocacia. Então, nós temos as salas da OAB com computadores ligados diretamente no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado. Na Justiça Federal, nós temos a sala do advogado. Na Justiça do Trabalho também, com pessoas capacitadas, com os colaboradores capacitados, que possam dar orientação à advocacia que está ali, que frequenta aquele ambiente. E fizemos aí recentemente a restauração, a revitalização das nossas salas nas unidades prisionais, com o intuito de darmos ao advogado, mais uma vez, um ambiente adequado para o atendimento do seu cliente. Então, essa é justamente com esse fortalecimento, com essa identificação, com esse empenho da advocacia da OAB Roraima, de valorizar a advocacia, que nós trabalhamos nesse sentido. Então, nós temos hoje, na Justiça Federal, na Polícia Federal, na Penitenciária, na PANC, na Cadeia Pública, essas salas aparelhadas para esse tipo de atendimento da advocacia com os seus clientes. Presidente, mudando um pouco de assunto agora também, Roraima, a exemplo de outros estados brasileiros, acaba de passar por uma situação complicada no sistema penitenciário. Fugas e mortes e tudo mais. Como é que a OAB tem acompanhado essa situação por meio da Comissão de Direitos Humanos? Nós acompanhamos esse assunto não só pela Comissão de Direitos Humanos, mas também criamos recentemente a Comissão de Acompanhamento do Sistema Prisional, que tem feito relatórios constantes a respeito disso. Mas o mais importante desse assunto todo é que a OAB passou de uma simples entidade fiscalizadora e denunciadora como uma entidade proativa nesse assunto. Nós trabalhamos em Brasília, junto com o presidente Lamáquia e junto com toda a diretoria do Conselho Federal, o destravamento, descontingenciamento dos recursos que estavam no Fundo Penitenciário Nacional. E isso aconteceu graças a intervenção também da OAB, né? Houve também um trabalho da própria governadora, dos parlamentares federais, né? Ou seja, os relatórios têm obtido respostas. O grande entrave para a gente transpor esse obstáculo do sistema prisional era recursos. Então, nesse trabalho, com esse intuito, né, para que não houvesse mais essa desculpa de que não há recurso para o investimento no sistema prisional, nós trabalhamos nesse sentido para a liberação, descontingenciamento desse dinheiro do Fundo Penitenciário. E conseguimos aí no final do ano 46 milhões de reais para o Estado de Roraima, a fim de investimento nas unidades prisionais, reforma, reestruturação de todo, não só física, né, mas o reaparelhamento dos próprios agentes penitenciários, da própria Secretaria de Cidadania e Justiça, conseguimos essa liberação. O que nós estamos agora no trabalho, junto com a nossa comissão e nosso conselho seccional, é o acompanhamento desses projetos para que efetivamente os recursos sejam aplicados dentro, no objetivo para que vieram. Então, esse é o nosso objetivo. Nós tivemos aí conhecimento de uma ação do Ministério Público Federal com o intuito de bloquear esses valores das contas do governo e tal. Já pedimos cópia da ação, né, para analisarmos a situação e vamos acompanhar constantemente o desenrolar desse assunto. Né? Precisamos, a OAB e nós cidadãos, nós a população, precisamos fiscalizar
para que esse dinheiro seja gasto efetivamente no objetivo de que veio, que é a reestruturação das unidades prisionais. E esse assunto só vai acabar, nós só vamos ter só vai amenizar, vamos dizer assim, com a criação de novas unidades prisionais. Já a promessa da construção de um presídio federal aqui no estado, né, talvez ajude bastante. A informação que nos foi passada aí pelo Gabinete Civil é de que há recursos, com esse dinheiro vindo do Fundo Penitenciário, irão construir uma nova cadeia, uma nova penitenciária, e de que o Estado já teria alocado no orçamento 2017 recursos suficientes também para construir uma outra unidade prisional. Então, havendo o aumento de número de vagas, nós vamos acabar com essa superlotação que está ocorrendo nas unidades, na cadeia pública e na PANC, e que vai amenizar a situação. A PANC, por exemplo, é uma cadeia que foi concebida em 1970, na década de 70, e que hoje não atende aos fins que se destina. Com certeza. Presidente, o nosso tempo está voando hoje. Só para finalizar rapidamente, queria que o senhor falasse resumidamente sobre essa ação de inconstitucionalidade contra a Lei de Custas Judiciais de Roraima, que a OAB deu entrada, não é isso, junto ao STF. Perfeitamente. Nós fomos surpreendidos, né, com a promulgação, a sanção dessa lei, a vigência dessa lei agora em março, e ao analisarmos percebemos que existem alguns pontos nela que são conflitantes com as leis federais, por exemplo, com o Código de Processo Civil. E diante desse impasse, procuramos o Poder Judiciário com o intuito de debatermos esse assunto, né, a fim de que a gente pudesse suspender os efeitos, a eficácia dessa lei imediatamente, a fim de que houvesse as correções. E aí tivemos uma resposta do Poder Judiciário de que iria estudar, analisar a situação, mas que a gente não poderia esperar, né, mais tempo, porque os jurisdicionados hoje estão sendo prejudicados com essa nova lei. Então, fizemos a aprovação no Conselho Seccional, caminhamos para o Conselho Federal, que é o órgão competente para interpor ação direta de inconstitucionalidade, e que foi feito no Supremo Tribunal Federal. O processo está de relatoria com Celso de Mello e estamos aguardando aí há um pedido de liminar com o intuito de suspender a eficácia da lei para garantir o acesso à justiça pelo jurisdicionado roraimense aqui no estado. Muito bem. Doutor Rodolfo, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Sério. Queria dizer que a TV Ativa e a Rádio Roraima estão de braços abertos. Sempre que tiver novidade, pode retornar, que a gente vai ter o maior prazer em recebê-lo novamente. Nós que agradecemos. É importante deixarmos a população roraimense informada sobre os assuntos que nos afetam, né, a todos nós, e que a OAB está sempre discutindo esses assuntos de interesse da sociedade roraimense. Muito bem, nós conversamos hoje com o Dr. Rodolfo Moraes, ele que é o presidente da OAB Roraima. Muito obrigado pela sua audiência, você aí que nos acompanha pela TV Ativa e também pela Rádio Difusora Roraima AM 590. Boa noite e até o próximo programa.